Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Peço licença a vocês aí para estar gravando essa live nossa de hoje, para depois eu deixar disponibilizada, tá? Quero começar essa aula de hoje pedindo desculpas pela confusão da semana passada, tá? Boa tarde, Gabi, bem-vinda. Me desculpem, tá? Eu jurava que... Jordano até me falou. Eu jurava que eu tinha remarcado para a quinta, que normalmente quando a gente não tem aula na segunda, sempre vai para a quinta. Eu não sei porque eu marquei na terça, provavelmente é porque na quinta já tinha alguém agendado. E não anotei na terça na minha agenda, desculpem, tá? A gente fez uma revisão, né, bem rápida. A gravação está disponibilizada para vocês. Se necessário for, a gente vai marcar alguns horários aí para tirar dúvidas, tá? Não tem problema nenhum, não. A gente vai recuperando aí o conteúdo, tá bom? Mas vocês me desculpem, falha minha, né? Errar faz parte, né? A gente está aí num constante aprendizado, a gente tem que aprender a lidar com isso também. Eu fiz confusão, né? Agora eu vou ficar mais atento à minha agenda também, né? A gente vai acertar. Mas vocês me desculpem, não foi de maneira alguma proposital, não. Falha minha. E a gente vai tomar mais cuidado da agora para frente, tá bom? Gente, continuando o que a gente vinha discutindo, tá? Deixa eu abrir o NetBeans aqui, estou no Workbench agora que eu vi. Boa tarde, Marcelo, bem-vindo. Nós estamos trabalhando, né? Já faz um tempinho aqui, com a questão do acesso a banco de dados, e a última coisa que a gente fez foi a classe teste conexão, certo? Que está aqui, inclusive na terça-feira da semana passada a gente mexeu aqui um pouquinho nela, mas vocês não precisam se preocupar não, tá? Não precisam se preocupar, não vou deixar ela aqui, eu vou disponibilizar esse projeto para vocês hoje, tá? Para vocês terem acesso a ele também. Mas hoje o nosso principal objetivo vai ser começar a construir, a interligar uma interface gráfica em Java com um banco de dados, né? Eu acredito que a gente consegue fazer bastante coisa aqui hoje, tá? Mas qualquer dúvida, se estiver muito rápido, muito devagar, vocês vão me dando feedback aí, que a gente vai corrigir, tá bom? E aí, eu vou abrir o Notepad++ aqui. Eu não sei porque o meu Visual Studio... Deixa eu ver se meu Visual Studio voltou. Acho que voltou. Bom dia, Patrick. Eu cliquei no ajuda. Meu Visual Studio está... Vou esperar. Vai de Notepad++ mesmo, gente. Meu Visual Studio, toda hora que eu abro, ele está carregando. Vamos lá. Tá? Agora ele vai ficar brigando comigo aqui até... Mas vamos lá. Tá? O que nós vamos fazer hoje? A gente vai inserir dados de uma tela no banco de dados, tá? Então, o que eu venho falando com vocês, e a atividade avaliativa eu vou postar, a gente vai fazer um CRUD, tá? Que é inserir, recuperar, atualizar e deletar, tá? Em inglês é create, né? Create, update, delete, tá? A gente vai começar hoje pelo inserir, tá aqui, tá? E a primeira coisa que nós temos que fazer é conexão com o banco, tá? Essa conexão com o banco de dados, a gente vai usar aquele padrão JDBC, tá? Que usa um driver que eu venho falando com vocês. Então, a gente vai usar isso aqui para criar essa conexão, tá? Além disso, a gente vai criar um negocinho que a gente pode chamar aqui de fábrica de conexão, tá? Não é escopo do curso técnico de vocês, mas quando a gente programa, tem um monte de padrão de projeto, tá? Ou design partners aí que o pessoal gosta de usar. Né? São padrões de desenvolvimento que já tem pronto. Um desses padrões é fábrica, quando você cria um local, um arquivo, uma classe que seja para criar conexão. Então, o primeiro passo nosso vai ser criar isso aqui, tá bom? Então, eu vou deixando esse resuminho aqui do lado. Só coloquei ele aqui do jeito mais visível, tá? Eu vou deixando esse resumo aqui, depois eu mando para vocês também. A gente vai fazer de uma forma bem tranquila, tá? Daqui a pouco a gente vem para o passo 2.
Mas vamos lá. Como que a gente vai criar essa fábrica de conexão? Tá vendo a classe teste conexão nossa? Ela está dentro do pacote DAO. Beleza. Não tem problema nenhum. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar ela. Tá? Eu vou copiar ela. Tá? Copiar. Colar. Tá? Eu vou chamar ela aqui de conexão apenas, tá? A gente vai editar ela aqui um pouquinho, ok? Para quem assistiu o negócio lá, estou fazendo uma autoplágio aqui, mas é jogo rápido, beleza? Então, pessoal, eu vou deixar essa classe teste conexão aqui, tá? E nós vamos trabalhar agora com a classe que chama conexão. Esta classe conexão, ela vai ser responsável, tá? Por estabelecer a conexão com o banco de dados. E ela vai ficar dentro do pacote DAO, ok? Então, eu vou diminuir aqui o projeto só para ficar mais visível, tá? Como a gente copiou a classe teste conexão, essa classe aqui, que agora vai se chamar conexão, ela não vai ter mais método main, tá? Então, a gente não vai ter mais método main aqui. Nós vamos ter um método, tá? Public. Vou autorizar aqui. Bom dia, William. Boa tarde, aliás, né? Bem-vindo. Tá. A gente vai criar um método aqui, public. Esse método ele vai retornar a conexão nossa é desse formato connection, que vem do Java SQL, tá? Então ele retorna o connection, a gente pode chamar ele aqui de get conexão, tá? Isso. Então repare que o nosso método, tranquilo, William, tranquilo. Hoje aposto que você estava almoçando mais, né, William? Então você foi tirar um cochilão depois do almoço, estendeu o cochilo. Final de ano a gente entende. Gente, mas voltando aqui. Essa classe conexão, ela não tem mais método main. O que ela tem? Ela tem um método, tá? Um método que a gente chama aqui de get conexão, mas você pode dar o nome que você quiser, que vai ficar responsável por criar conexão, ok? Então, vocês vão ver que ele vai dar erro aqui, porque a gente não tem retorno. Daqui a pouco a gente acerta isso aqui, tá bom? Desculpe meu celular tocando. Perdão. Vamos lá. Para a gente criar a conexão, né? Para a gente estabelecer essa conexão. Primeira coisa, a gente já viu, a gente precisa de criar o caminho, o nome do drive. Então, a gente está usando esse JDBC driver aqui, do MySQL, ok, tá? Segundo passo, definir a URL, tá? O que é a URL? O endereço do banco. Endereço do banco, tá? Então, o endereço do nosso banco aqui, por enquanto, ele é JDBC, MySQL, //, isso aqui é padrão. Onde está localhost é o IP da máquina onde está o servidor de banco de dados. Eu estou tentando acertar com o Robson para a gente configurar, para eu conseguir acessar aquela máquina virtual que vocês estão acessando, que vocês acessam PHP mais de mim, mas por enquanto eu ainda não estou acessando. Então, eu vou acessar localhost, que é a minha máquina mesmo, tá? 3306 é a porta onde está rodando MySQL, essa porta 3306 é o padrão, e aqui, barra, a base de dados que a gente quer acessar. A base de dados que eu vou acessar aqui é a Info2, tá? Então, isso aqui, gente, é um endereço do banco de dados. Eu vou abrir o meu workbench aqui, que é a mesma coisa do PHP mais de mim de vocês, mesma coisinha, tá? Ele é um front-end aqui para o MySQL, tá? Repara o seguinte, eu tenho a base aqui, ó, Info2, tá? Que eu criei agora para vocês. Dentro da Info2 eu tenho uma tabela que eu criei que chama conta. Essa tabela conta tem 4 colunas, ID conta, descrição, tipo e saldo, tá? Tá aqui, ó. Não tem nada gravado aqui. Vou pesquisar aqui, pronto, tá vendo? Não, 0 linha retornada. Ok? Por enquanto ela só tem essa tabelinha aqui, que para nós é o que importa. Ok? Mas, de novo, vou ficar trabalhando muito com banco de dados, não, mas qualquer coisa a gente volta. Ok? E, por fim, definir o usuário e senha que a gente acessa esse banco de dados. Ok? Então, no meu caso aqui, meu usuário é root, minha senha em branco, resolvi. Beleza? Então, isso aqui para a gente começar a trabalhar com conexão. Beleza. Feito isto, tá? A gente precisa carregar o drive. Tá? Para quem esqueceu o que é o drive, eu vou pegar aquela aula de novo. Agora fiquei na dúvida. Acho que é essa aqui mesmo, 14. Acho que é nessa aqui mesmo. Aqui,
Beleza? Para quem esqueceu o que é o driver é um arquivo, é um jar que a gente está utilizando, ok? Que ele vai fazer a tradução do que a gente tem em Java, que pode ser a nossa interface aqui, para o SQL do banco de dados. Vai fazer a tradução do SQL do banco de dados para o Java, tá? Então, para isso, a gente usa um driver. Esse driver, deixa eu só abrir o Meet aqui de novo, isso. Esse driver, ele está aqui como uma biblioteca do nosso projeto, ok? Tanto que a gente importou, vocês vão lembrar aqui a biblioteca. Então, o que a gente faz nessa linha aqui é verificar se esse driver está disponível, tá? Por isso que a gente precisa do nome dele aqui. Se por acaso trycat está aqui, der algum erro, tá? A gente vai dar uma mensagem, vai falar com o usuário que tem alguma coisa errada e tudo mais, ok? Eu vou apagar isso aqui, tá? Para a gente juntar, daqui a pouco vocês vão entender, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é carregar o driver. Deixa eu até colocar aqui dentro. Tá? Carregar o driver. Segundo passo, estabelecer a conexão. Tá? E aí, eu vou apagar esse monte de coisa que nós colocamos aqui, tá? Um monte de coisa que nós colocamos aqui, eu vou apagar. É para ficar mais visível para vocês, ok? Então, carregamos o drive. Segundo passo, estabelecemos a conexão. Como que a gente estabelece a conexão? A gente tem um gerente, esse driver manager aqui é um gerente de conexão. A gente pede ele para recuperar a conexão, tá? E ele vai passar aquela URL que nós passamos, usuário e senha. Se der tudo certo, a gente vem aqui e retorna a conexão. Pronto. Resolvido a questão do return. Ok? O que não foi resolvido ainda? A questão do nosso driver aqui de carregar. Tá? Como já está dentro de um trycat, para quem esqueceu, a gente sinaliza, olha, isso aqui pode dar alguma exceção, alguma coisa pode não funcionar muito bem, tá? Então a gente sinaliza isso, e o driver aqui, a gente vai adicionar uma cláusula cat aqui, ok? Aqui, aí ela aparece aqui embaixo. Class not found exception, beleza, já sai com log, eu não vou nem mexer aqui não, ok? Ok? Se alguém tiver dúvida de trycat, lembra aí. Mas por que a gente precisa de colocar dentro do trycat? Às vezes a URL está com um dígito errado, ou às vezes a gente não tem permissão com aquele usuário e senha para acessar aquela determinada base, e aí vai dar erro. Então, por isso que a gente coloca dentro de um trycat, tá? E o retornar aqui, ele vai retornar a conexão está estabelecida, tá? Para quem solicitar, beleza? Então, isso aqui agora é uma classe que chama conexão, que tem um método getConexão, que retorna a conexão com o nosso banco de dados, que é o Info2. Lembrando que está no meu localhost, tá? Estou acertando com o Robson ainda aquela VM lá, tá? Na verdade, eu estou apanhando um pouquinho para fazer a conexão, mas a gente vai acertar. Bom, continua dando erro de exceção aqui, ok? Continua dando erro de exceção aqui, por quê? Porque se tudo correr bem, ele retorna a conexão. Mas se der uma exceção, ele não retorna. Então, a gente vai ter que vir aqui agora e colocar um return null. Tá? Aí vocês vão ver que o erro some, aqui na linha 47. O que acontece? Se por acaso der alguma exceção, ele não retorna a conexão, ele retorna nulo. E aí a gente está resolvido. Certo? Ou seja, esta classe conexão que nós acabamos de criar aqui é uma classe que vocês podem usar tranquilamente, observando sempre essa questão de URL, usuário e senha. Tá? Mas é uma forma de a gente conectar no banco de dados. Ah, Bruno, mas isso é uma forma JDBC, tem formas mais novas, mais sofisticadas? Sim, com certeza tem, tá? Eu pretendo mostrar para vocês uma forma de fazer mais legal, mais rápida, mas isso aqui é a base para vocês entenderem o conceito por trás dessa comunicação. E todas as outras formas, no final da história, que vira é isso aqui, tá? Vocês vão ver que não é muita coisa, não. Beleza? Então, gente, essa aqui, deixa eu salvar, repare que não está dando erro mais. A classe conexão a gente já tem aqui resolvido. Alguma dúvida nessa classe? Passo 1 a gente fez. Passo 2, então. Com o banco de dados definido, tá? A gente vai fazer um mapeamento que a gente chama de objeto relacional. Tá? Banco de dados trabalha no modelo relacional. A tabela é uma relação, vocês sabem disso, tudo mais.
Java trabalha no modelo, né, no paradigma orientado a objeto. Então, esse mapeamento objeto relacional é o seguinte, eu preciso fazer com que o meu objeto Java converse com a minha relação, com a minha tabela banco de dados, tá? Então, para isso, a gente vai criar, tá? A gente vai criar classes em Java para representar as tabelas do banco de dados. Beleza? Então, esse segundo passo nosso aqui agora é um passo muito tranquilo de ser feito, por quê? O que nós vamos fazer é fazer esse mapeamento e a gente vai fazer da forma, né, de novo, da forma que todos os outros modelos, uma hora, vão chegar e vão fazer com que isso aconteça, tá bom? Então, qual tabela que nós temos aqui? Nós temos uma tabela que chama conta. Essa tabela conta, ela tem o ID da conta, a descrição, o tipo e o saldo, tá? Então, essa tabela do banco de dados, ela está pronta. Alguém tem dúvida em relação a essa tabela? Gente, conversa comigo, responde aí no chat, pelo amor de Deus. Tem alguém aí? Beleza, então, legal, obrigado. Então, ok. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos voltar aqui no Java, ok? Essa camada que a gente chamou de model, vou fechar as outras aqui, essa camada que nós chamamos de modelo, qual que é o objetivo dela? É ter regras de negócio, tá? Mas um dos objetivos dela também, qual é? Mapear, fazer esse mapeamento objeto relacional. Para isso, a gente vai criar uma classe nova Java. Essa classe nova vai chamar conta. Tá? Eu, Bruno, prefiro fazer mapeamento assim. O mesmo nome da tabela, o mesmo nome da classe. Tudo dentro do pacote model. Tá? Ah, Bruno, eu prefiro colocar conta banco de dados, conta model. Beleza, não tem problema não. Tá? Eu prefiro conta, lá no banco de dados a tabela chama conta, ok? Se está dentro do model, está resolvido. Beleza? E aí, o que nós vamos criar aqui? Cada coluna da tabela vai virar um atributo da classe. Tá? Então, por exemplo, ID conta é um atributo de ID, que é um campo numérico, certo? Então, a gente vem para cá e ele vai virar um private int ID conta. Não precisa ser o mesmo nome aqui, não. Aqui eu posso deixar só ID, por exemplo, não tem problema. Certo? Não tem problema. Ok? Esse mapeamento que a gente está fazendo é um mapeamento lógico, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, mapeamento, objeto relacional com o banco de dados. Então, nós sabemos que o atributo private_int_id representa a coluna ID conta da tabela conta do banco de dados. Nós sabemos que o atributo private string descrição representa a coluna descrição da tabela conta do banco de dados. Tipo, deixa eu ver aqui, tipo é varchar também. Então, varchar, beleza. Então, private string tipo. E por último, private double salto. Certo? Isso aqui, gente, isso aqui é uma forma que nós temos de representar aquela tabela do banco de dados, essa tabela do banco de dados, no mundo Java, tá? É uma classe que representa, ok? Então, para terminar isso aqui, vou clicar com o botão direito, tá? Espero que vocês vejam a janelinha aí, certo? Vou inserir código aqui e vou inserir getSet. Pronto. Então, cada campo agora ganhou um parzinho de método. Get, que retorna o valor, e set, que recebe um valor e atribui esse valor para o nosso atributo. Ok? É aquele get e set que a gente já faz tem um tempão, tá? Então, tem aí get descrição, set descrição, get tipo, set tipo, get saldo, set saldo. Ok? Isso aqui é uma classe, tá? Uma classe que muitas vezes vocês vão ver ser chamada de Pojo, tá? Que é um objeto simples em Java. Tem gente que chama isso aqui
de VO, que é Value Object, que é um objeto só para transportar valor de um lado para o outro. Mas o objetivo principal aqui é, nós criamos dentro do Java um objeto que representa a nossa querida conta, tá? Que está lá no banco de dados. Alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Marcelo falou que não. Gente, tiver dúvida, fala, é importante. Tá bom, vou seguindo. Daqui a pouco vocês vão ver a aplicação disso aqui, por isso que a gente tem que fazer essa aplicação hoje. Senão vocês vão ficar bravos comigo. Passo 3, tá? Passo 3. Ok? Interface gráfica. Tá? Gente, aqui, criatividade de vocês, tá? No primeiro momento, a gente vai usar JFrame, certo? Mas não tem problema, vocês podem usar mais, e aí a gente vai trabalhar agora na camada View, na camada de visão. Então, repara que a gente já tem uma tela de login, já tem uma tela principal. Essa tela principal, ela não tem nada aqui, eu acho, tem só aqui, tá? Então, vamos criar aqui no arquivo, no menu arquivo, ou a gente pode pôr um botão aqui, ó. Cadastrar, opa, cadastrar conta. Beleza, vou colocar só um botão aqui, tá? Tranquilo, não tem nada demais, não. Vou alterar o nome dessa variável para btn. Conta, ok, tá? Gente, tela principal de programa, às vezes os botões ficam embaixo, em cima, de um lado, de outro. É critério de vocês. Ah, eu quero fazer de outra cor. Lembra, propriedades. A fonte está pequena, eu quero a fonte negrita, eu quero a fonte um pouquinho maior, tá? Ah, eu quero o background do botão de outra cor. Beleza. É a criatividade de vocês aí. Beleza? Então, tá aí o cadastrar conta. O que que o botão cadastrar conta vai fazer? Ele vai abrir uma outra janela. Então, a gente vem aqui no View, novo, tá? Form JFrame. Ah, o meu não aparece Form JFrame. Outros. Forms GSwing, Forms JFrame. Toma cuidado com usar JInternalFrame, JDialog, JPanel, tá? Toma cuidado com isso, tá? E aí a gente vai criar aqui o conta, cadastro, tela, tá? Por que eu estou colocando conta, cadastro, tela? Tela porque eu gosto que todos terminem com tela, cadastro porque daqui a pouco a gente vai fazer o pesquisar, tá? Então, só para ficar separado. Então, tá aí. Repara que é um JFrame. Não tem nada demais, né? Normal, igual a gente já está acostumado a trabalhar, e a gente vai montar aqui a tela. De novo, eu não vou me preocupar muito aqui com interface gráfica, tá? Cadastro de contas. Deixo essa parte com vocês são feras, isso aí vocês têm arte design e tudo mais. A gente vai partir para a parte funcional, ok? A gente viu que a conta tem uma descrição, certo? Que a conta tem, repara que eu estou adicionando o label aqui. Ela tem um tipo e ela tem um saldo, certo? Então, isso que a gente tem na conta, tá? Aí, quando eu vou cadastrar a conta, pode ser que eu tenha que cadastrar o saldo, o saldo inicial daquela conta. Inicial. Beleza? Vou deixar desse jeito, tá? E aí, agora a gente vai montar essa tela, ok? A descrição de uma conta é um campo de texto. Então, a gente vem cá, adiciona um campo de texto, normal, nada demais. Tá? Vou apagar esse texto aqui, vou renomear essa caixinha de texto para txf descrição, ok? Tipo de conta, se é uma conta de investimento, se é uma conta poupança, se é uma conta de pagamento e tudo mais. Como são tipos, a gente vai usar esse combo box, que é esse caixa de combinação, tá? Vou adicionar ele aqui, vou aumentar ele aqui um pouquinho, vou alterar o nome dessa variável para CB de combo, tá? Tipo conta, pronto, resolvido. Aqui nas propriedades desse combo, a gente tem o model dele aqui, tá? Repara que model, ele tem aqui, ó, item 1, item 2, item 3, item 4. A gente pode apagar isso aqui e criar as nossas opções. Por exemplo, é uma conta de investimentos. É uma conta poupança. É
é uma conta corrente, é uma conta de pagamentos, tá? É um consórcio, tá bom. Vou parar por aqui, tem um monte de tipo de conta, tá? Eu digitei errado. Consórcio. Beleza. Para que vão aparecer aqui, ok? Beleza. O saldo inicial é um valor também que a gente vai ter que acabar trabalhando com campo de texto, tá? Mas repare que a gente tem aqui, ó, esse campo formatado. É um componente pronto do NetBeans, que é esse JFormat Text Field, tá? Então, para trabalhar com data, algum tipo de coisa, a gente pode tentar usar ele, tá? Eu não sou muito fã dele não, mas vou tentar usar ele aqui com vocês. Vou alterar o nome dele para TXF saldo inicial. Deixa eu apagar esse texto aqui, tá? Se a gente vier em propriedades, ele tem uma propriedade aqui, que eu vou ter que lembrar, esse Format Factory aqui, ó. Tá vendo? Format Factory. É uma fábrica de formatos que tem alguns formatos prontos para a gente utilizar. Então, por exemplo, dá para trabalhar com data, com hora, com porcentagem, com moeda, ok? Aí tem como você personalizar a máscara, uma máscara de telefone e tal. Por aí vai. Tá? Então, a gente quer trabalhar com moeda. Tá? Brasil é... tá, esse aqui, beleza. Teste. Então, se a gente digitar aqui 550 e 55 e 55 e testar, ele vai formatar naquele formato moeda. Normalmente, trabalhar com esse cifrão aqui dá uma dor de cabeça se você precisar de converter isso aqui para numérico, tá? Então, algumas pessoas preferem trabalhar somente com número aqui, ó, sem aparecer o cifrão. Então, por exemplo, 550,55, teste, beleza, tá? Se a gente digitar A, ele não vai dar, ok? Então, vamos deixar só número mesmo, por enquanto, para a gente testar. Fechou. Beleza. O cadastro de conta aqui está tão miserávelzinho. Mais imponente. Certo? A última coisa que nós vamos colocar aqui agora, tá? Um botão salvar, gravar, inserir, tá? E fica a critério de vocês, tá? Eu vou colocar aqui BTN salvar. Pronto. Tá aí a nossa interface gráfica para fazer a gravação de uma conta. Vou salvar isso aqui tudo. Pronto. Então, o terceiro passo, que é montar essa interface, a gente fez aí, tá? De novo, vocês explorem melhor aí as capacidades criativas de vocês, vocês montarem as telinhas mais legais, tá bom? Vou voltar aqui na minha tela principal e nós vamos falar com o seguinte: quando o usuário clicar no cadastrar conta, vai abrir aquela janela lá. Então, eventos, action performance, está perdida aqui, tá? A gente vai abrir aquela segunda janela. Então, para isso, a gente vai criar o conta cadastro tela. Nós vamos criar um objeto, new conta cadastro tela. Tela.setVisible. E aqui a gente dá um this.dispose para esconder essa tela, tá? Prontinho, resolvido aí a nossa parte de abertura da tela. Beleza? Vou até fechar isso aqui já fica pronto, teste de conexão, fechou. Beleza? Então, a tela principal quero ela aberta. Pronto, resolvido. Certinho? Então, tá aí. Alguma dúvida nesse terceiro passo nosso? Quarto passo. A gente precisa, tá, criar a classe DAO. O que essa classe DAO tem? Tudo que tiver de SQL, a gente vai adicionar nessa classe DAO. Então, para cada classe do módulo, criar uma classe DAO. Certo? Essa classe, meu enter não está indo. Essa classe DAO vai reunir tudo de SQL do programa, tá? Ou dessa parte,
Ok? Então, é uma parte que é muito tranquila de ser feita, principalmente que vocês já estão muito tranquilos com SQL, vocês vão ver que é muito tranquilo, tá? Da gente trabalhar, beleza? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, tá? Vou minimizar o view, daqui a pouco a gente vai trabalhar no view de novo. O DAO. Aqui no DAO, por enquanto, a gente só tem a conexão. O que nós vamos ter que criar aqui agora? Uma nova classe Java, tá? E no caso vai ser conta DAO. A gente prefere DAO, conta, é critério de cada um, tá? Mas eu acho importante colocar o DAO aí para facilitar. Lembrando que DAO é um padrão, tá? Que é Data Access Object, que a gente está usando para facilitar para nós, tá? Então, reparem o seguinte, model eu tenho conta, por isso que algumas pessoas colocam conta model e tudo mais, e no DAO a gente tem um conta DAO. O conta do model, ele pega a tabela do banco de dados e transforma ela no formato objeto. Tá? Vira uma classe com getSet. O contato DAO, o que ele vai ter? Tá? Ele vai ter métodos que vão fazer as operações do banco de dados. Então, por exemplo, public pode ser void, depois a gente faz um com boolean, tá? Inserir conta, certo? Esse método inserir conta, ele recebe uma conta C aqui e a gente vai fazer essa inserção. O que é esse conta C? A gente vai ter que importar lá do model conta. Repara que a gente importou o model conta, ok? Então, como que a gente vai inserir isso aqui no banco de dados? Usando esse método agora. Esse método, ele automaticamente não, minto. Esse método, ele vai receber um objeto aí como parâmetro, que é a nossa conta, né? E nós vamos usar ela para fazer essa inserção, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Beleza? Então, método responsável pela inserção conta no banco de dados. É isso que a gente vai montar aqui agora. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Tá? Primeira coisa, estabelecer conexão com o banco de dados. Quem estabelece conexão com o banco de dados, gente, é a classe conexão. Então, aqui para nós, a gente pode criar um connection, tá? Que é de Java SQL. Tá? A gente vai estar usando esse Java SQL aqui. Connection. Conexão recebe. Certo? Aí a gente pode fazer assim, ó. New conexão, que é aquela classe que a gente fez, ponto get conexão. Pronto. Tá? Eu só quebrei a linha aqui para ficar visível, mas deixa eu não quebrar para ficar mais compreensível para vocês. Certo? O que a gente fez aqui, a gente criou um objeto conexão, daquela classe que a gente já criou, e automaticamente, de cara, a gente chamou get conexão. Tem como fazer isso aqui, tá? Ficar estático e tudo mais, depois a gente vai melhorando isso aqui também, tá? Mas o primeiro ponto aqui é estabelecer essa conexão que a gente tem com o banco de dados. Beleza? Segundo passo, SQL insert, tá? Então, a gente vai criar uma string aqui, tá? Inclusive de SQL, e a gente vai colocar o nosso SQL de insert. Aí vocês me ajudam aí que vocês estão mais por dentro. Insert into. Qual tabela? Conta. Tabela do banco, tá? Quais campos que nós vamos inserir? Descrição, tipo e saldo. Vou dar um enter aqui só para ficar mais organizadinho. Values. Aí a gente vai passar os valores agora. Ponto e vírgula. No final tem um outro ponto e vírgula. E aí é o seguinte, a gente vai passar aqui dentro ponto de interrogação, tá? Já já eu explico para vocês o que é isso. Reparem o seguinte, nós temos 3 valores a serem inseridos, descrição, tipo e saldo. Por que a gente não vai inserir o ID? Porque ele foi criado aqui como um campo autoincremente, tá? Se vocês olharem aqui, ó, ele é um campo, é um inteiro autoincremente e chave primária, ou seja, a gente não precisa de passar ele. Então, beleza. Como a gente está passando 3 valores, descrição, tipo e saldo, os valores aqui, a gente substitui eles por
interrogação. E daqui a pouco a gente fala qual que é o valor que essa interrogação vai assumir, tá? A gente faz assim para ficar mais fácil do que ficar escrevendo um monte de código aí, vocês vão ver, tá? Então, isso aqui é uma parte muito, muito tranquila. Beleza. Terceiro passo aqui dessa parte de conexão, é muita coisa, né, gente? A gente vai criar, tá? Vamos chamar isso aqui de transporte, tá? Ou statement. Não é também. Esse statement é o que vai converter para byte, conseguir mandar para o banco, pegar do banco em byte, converter para Java, pegar do Java, converter para byte, mandar para SQL, certo? Então, esse statement também, se vocês olharem aqui, tem um monte de statement que a gente pode usar, tá? Statement. Isso mesmo. Aqui, ó. Tem um monte, tá? Tem um monte. E, para a gente começar, a gente vai usar esse prepare statement aqui, tá? Também do Java SQL. Então, esse prepare statement do Java SQL, ok? Então, a gente vai usar ele, tá? PSPM, prepare statement, tá? Esse statement é como se fosse o caminhãozinho lá da nossa conexão que vai fazer o transporte, tá? Então, a gente pega a nossa conexão aqui agora, conexão.get, Não é get, espera aí, acho que é prepare statement mesmo, quer ver? Prepare statement, aqui, ó, tá aqui, certo? A gente vai passar esse e a gente passa a SQL que a gente montou. Então, o que é essa linha que nós estamos fazendo? A gente está criando, tá? O conexão, ele cria um túnel para você conversar Java e SQL. O prepare statement aqui é como se fosse o caminhão que vai transportar o Java para o SQL, o SQL para o Java, ok? Ele faz a conversão para byte, trafega isso para um lado na rede, se for o caso, para o outro, certo? Ajuda a fazer a tradução e tudo mais. Esse erro que está aqui dando aqui é uma exceção, então a gente pode colocar try catch. Então, fundar a instrução com try catch. Beleza. Já colocou o try catch aqui. Vou apagar isso aqui tudo. Vou só deixar um ex.print stack trace. Tá? Por que ele pode ter exceção? Nesse canal de comunicação, né, pode ter algum erro, a sintaxe que a gente digitou pode estar errada, ele vai dar alguma exceção, tá? Então, por isso que é importante, lembre sempre de colocar o try catch. Beleza? Então, a gente criou essa comunicação. Próximo passo aqui, tá? É definir os valores dos interrogação, tá? E aí, é muito tranquilo de ser feito, tá? A gente simplesmente chama o nosso prepare statement .set, tá? E aí, se for string, é set string. Se for inteiro, é set int. Se for double, é set double, tá? Então, por exemplo, descrição é string, então set string. Aqui é o índice do interrogação. Índice do interrogação, gente. É o primeiro interrogação? É o segundo? É o terceiro? O primeiro interrogação, e é um aqui, não começa de zero, tá? É descrição. Então, o primeiro interrogação é descrição, então a gente vai setar aqui a descrição. De onde que vai vir essa descrição? Vai vir do conta C aqui, ó. Tá? Por isso que a gente precisa desse parâmetro. E aqui a gente faz c.get descrição. Certo? Beleza. stm.set tipo. Tipo é string. Então, mesma coisa, set string, c.get tipo. stm.set double. Por que double? Porque saldo é double. c.get saldo. Pronto. Ou seja, o que a gente fez aqui agora foi com que os nossos queridos valores que estarão na tela sejam passados para a nossa instrução SQL. E o último passo aqui, tá? O último passo, por enquanto, na verdade, depois a gente vai alterar isso aqui bastante, tá? É executar inserção, tá? E aí, de novo, é usando o pstm.execute. Normalmente, a gente utiliza execute query quando a gente vai fazer uma consulta, select, ou execute update quando for insert, alter, insert, update, delete, ok? Pronto.
E, para fechar, né, eu também estou esquecendo disso, certo? Fechar o statement e a conexão. Aí que é bem tranquilo, tá? Primeiro fecha o statement, então, psm.close e conexão.close. Isso aqui, por questão de segurança, a gente fecha, tá? Beleza, resolvido. Isso aqui vai nos permitir fazer inserção no banco de dados. Beleza? Então, repare, o que a gente fez no ContaDAO? Nós criamos um método que recebe um parâmetro que é do tipo do modelo conta, a gente estabelece conexão, passa a SQL, certo? Prepara essa SQL para ser executada no banco de dados, executa ela e fecha. Tá? Depois a gente pode colocar um return true, return false aqui para a gente saber se deu certo, se deu errado, tá? A exceção aqui que pode ser lançada é porque às vezes a gente digita errada, às vezes a gente passa uma informação faltando uma vírgula ou põe uma letrinha a mais, então pode dar erro sim. Tá? E aí ajuda muito. E não se esqueça, sempre coloque, tá? Para imprimir, seja com logger ou seja com print stack trace, para a gente saber. Ok? Então, estou salvando essa parte aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta até agora? E aí a gente vai para o quinto passo agora, tá? Quinto passo, gente, é o tratamento de eventos, tá? O tratamento de eventos é navio, tá? Navio, ou na tela, né? Fazer com que os dados digitados sejam encaminhados para o banco, tá? Então, aqui a gente vai fazer tratamento de evento agora. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta até o momento? Falem agora. Só eu falo, deixa eu falo, tá? Vou voltar aqui no View, então. Vou pegar nossa classe conta cadastro tela, aí, e nós vamos fazer o tratamento de evento aqui no salvar, tá? Nós vamos fazer o salvar aqui agora. Como faltam 10 minutos, eu vou fazer o salvar funcionar de cara, tá? Na semana que vem, a gente faz o tratamento aqui para ver se selecionou tudo, se preencheu tudo e tudo mais. Coisa tranquila de ser feita, tá? A gente coloca o cifrão aqui, mas é só porque eu acho que se vocês visualizarem, né, uma coisa sendo inserida, vai ser muito válido. Então, a gente vai tratar o evento aqui agora. Quando clicar no botão salvar, eventos, action perform. Bruno, eu prefiro fazer com mouse click. Beleza, não tem problema nenhum. O único cuidado é que se você fizer com mouse click, se o seu usuário usar tab e enter, não vai funcionar. Mas dá para fazer também, ou seja, não tem erro, tá? Então, o usuário clicou, certo? O querido usuário clicou lá no salvar. A gente vai fazer o tratamento de evento agora, certo? O que nós vamos fazer? Primeiro passo aqui, tá? É montar o objeto do model, ou modelo. Tá? Então, a gente vai vir cá e fazer assim, conta C recebe 1000 conta. Repara que esse conta aqui é o conta lá do modelo. A gente está usando aquele modelo, tá? Que a gente montou lá atrás. Então, a gente está usando ele aqui agora. E o que a gente vai fazer? A gente vai montar ele. Então, C.set descrição. C.set descrição vai ser o txf descrição.getText. Não se esqueçam do getText, tá, gente? O txf descrição é a caixa de texto. O conteúdo digitado dentro dela é o getText, ok? C.set tipo. A gente usou combo, então ali é um pouquinho diferente. Combo tipo conta.get, aí vocês vão ver que tem aqui um get selected item, tá vendo? Você consegue pegar pelo index, ou qual que é a posição, ou você consegue pegar qual que foi o item que foi selecionado, tá? Aí vocês vão ver o seguinte, vai dar um erro aqui, por quê? Porque isso aqui não é string. Então a gente pode vir aqui e colocar um toString aqui na frente. Pronto, resolvido. Tá? E por que a gente pode colocar toString? Porque os itens desse combo são texto, tá? São texto, então não tem erro. Vamos fazer um teste também, né?
E o último, C.7, saldo. Saldo é double, certo? Saldo é double. A caixa de texto, ela é string. Caixa de texto sempre é string. Então, a gente vai ter que fazer conversão. Então, a gente pode vir quer dizer double, ponto, parse double, pxf, saldo inicial, ponto get, novo text. Pronto. Então, a gente pegou os 3 valores da nossa tela e adicionou em um objeto do model. E por que a gente faz isso? Para a gente poder trafegar isso mais fácil entre as camadas. Então, isso aqui está na visão, tem que ir lá para o banco de dados, tem que ir lá para o DAO. Então, fica mais fácil da gente fazer assim. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta nessa parte aqui? Se fosse uma classe com 10, 20, 30, 50 campos, você faria isso para todos os campos. Ok? E agora, a gente vai acionar o DAO. Tá? Para acionar o DAO, gente, é bem tranquilo. Então, a gente vai criar aqui. Conta DAO, recebe, e conta DAO. Conta DAO a gente acabou de criar. Tá? Vou fazer passo a passo aqui. E agora a gente chama o método inserir. E repare que a gente passa esse objeto C para o nosso inserir, lá no DAO. Beleza? Então, se eu clicar aqui no inserir, ele vem para esse método que a gente acabou de fazer. O C aqui, a gente pode até mudar de nome, né? Pode virar conta, não tem problema nenhum, não. Só que a gente vai ter que corrigir aqui, né? Não precisa de ser o mesmo nome, não. Pronto, resolvido. Certo? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente chama o DAO e pede o DAO para inserir os valores contidos no nosso objeto C no banco de dados. Certo? O ideal aqui agora, lógico, né, é a gente dar um feedback para o usuário. Ah, foi possível inserir? Não foi possível inserir? Tudo mais, tá? Nós vamos rodar sem o feedback por enquanto, depois a gente acerta, porque está chegando no final, acredito que vocês têm aulas às 15 horas, senão eu atraso muito vocês e eu tenho a promessa de terminar um pouquinho antes, né? Então, gente, é isso que nós estamos montando. E vamos ver se vai dar certo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer, gente. Vou rodar aqui, enquanto vocês vão pensando nas dúvidas e nas perguntas. Cadastrar conta. Aí, ó, abriu. Então, vou criar aqui, ó, conta Banco do Brasil. A conta do Banco do Brasil é uma conta corrente. O saldo inicial dela é 100. Eu não vou pôr vírgula, não, porque eu estou na dúvida se vai ponto ou vírgula. Tá? E vou clicar em salvar. Ó, repare que ele não dá nenhum feedback para nós, então, assim, isso é muito ruim, né? É importante a gente ter um feedback, certo? Não deu feedback, ok. Mas vamos aqui no nosso banco de dados, eu vou atualizar a consulta aqui, ó. Repare que apareceu, ó, conta 1, conta do Banco do Brasil, corrente, saldo 100. Certo? Ou seja, inseriu no banco de dados. Certo? Se a gente alterar aqui agora, ó, conta da caixa. A conta da caixa é uma conta, é uma poupança. E é 1.000... Eu vou colocar ponto, isso deve descer. E vou clicar em salvar. Pronto. Deixa eu abrir aqui. NetBeans. Repare, de novo, ele não está dando feedback, isso é um erro, a gente vai acertar, tá? Mas se a gente atualizar aqui agora, repare que a conta da caixa já está aqui, ó. Inclusive, eu digitei 0,5. Né? Então, eu não sei se eu digitei errado ou se a conversão está errada. Realmente, eu digitei errado, né? Certo? Então, tá aí, ó. Certo? A parte de inserção, gente, repara que funcionou. O que a gente vai melhorar na próxima aula? Tá? Porque faltam 5 minutos aí. O que nós vamos melhorar? Nós vamos melhorar essa classe de conexão, tá? A gente vai melhorar ela aqui um pouquinho. Inclusive, já vou até apagar esse carregando o driver aqui, certo? Fica bem transparente. A gente vai melhorar isso aqui. Podemos melhorar esse DAO aqui também, certo? E a gente vai acertando o que a gente tem aqui para melhorar. E, na próxima aula, a ideia é tentar começar a fazer a tela de pesquisa. A tela de pesquisa seria o select, né? Seria o recuperar do banco de dados. Ela acaba sendo um pouquinho mais complexa, mas a gente vai montar, tá? Até porque não tem como atualizar e excluir se a gente não pesquisar, né? Então, a gente vai fazendo nesse sentido, tá bom?
Marcelo, vou sim, cara. Daqui a pouquinho eu já vou disponibilizar a gravação, projeto do NetBeans. Se quiser o script dessa tabelinha, eu disponibilizo o script também da tabelinha. Não tem problema não, tá? Então, assim, é uma das formas que a gente pode estar fazendo isso, tá? E talvez é a forma mais primária que tem, mas tudo que vocês forem ver, tá, de conexão, banco de dados Java, acaba no final da história virando isso, virando driver, virando statement, tá? Só que aqui a gente está fazendo bem mão na massa, já que a parte da interface gráfica a gente está, né, no lucro aí, de estar fazendo, clicando e arrastando, tá bom? Mas o objetivo é fazer esse CRUD, certo? E a tarefa, obviamente, de vocês nesse quarto trimestre é montar um CRUD, né, de uma tabela que vocês queiram, à vontade, eu vou postar direitinho, né? E como a gente conversou, vocês acham melhor atividade picadinha, fez a inserção é um ponto, fez a pesquisa é um ponto, né? São 4 pontos que nós vamos ter. Então, vai ficar bem tranquilo de ser feito, tá joia? Mas eu vou disponibilizar o projeto, tá? Teve um nome para eu não disponibilizar errado. Vou disponibilizar a gravação e a gente vai conversando. E se vocês acharem necessário marcar um momento para tirar dúvida, para esclarecer qualquer coisa, só falar que a gente agenda aí, tá bom? E a gente vai acertando essas coisas. Tá joia? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pois vocês estão tão caladinhos, vocês ficaram com raiva que eu esqueci de vocês semana passada, né? Foi mal, gente. Gente, então é isso. Vou encerrando por aqui. Boa semana para vocês aí, bons estudos. O que precisarem, eu estou aqui à disposição, tá bom? Vão treinando, igual a Marcelo falou, isso aí é praticando. Depois que vocês fizerem um CRUD, se vocês fizerem gente, pode ser uma tabela que tenha 2 campos. Ela vai servir de referência para vocês fazerem outros CRUDs, logicamente, né? E quando a gente puder, né, ter alguma coisa presencial ou poder usar outros recursos, a gente vai vendo outras formas aí também de mostrar para vocês. Tá joia? Então, boa semana para vocês, se cuidem e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.